retomar aquele trabalho, começou a fazer a obra de Deus, e acontece isso aí, talvez até por uma calamidade, um vento forte que Deus tirou do telhado, mas eu acredito no poder de Deus, que seja até uma prova para o próprio pastor Augusto, que pegou com amor e carinho aquele lugar, e está fazendo um ótimo trabalho no bairro. Além das orações, além de nós orarmos, nós vamos agir também como um fator muito importante. Vamos ser solidários, vamos ajudar ele da melhor maneira possível, para que ele possa se manter, ele e a sua família, e também conseguir alugar um prédio para continuar fazendo as suas reuniões até que se levante um novo templo naquele lugar, em nome de Jesus. Eu digo para você que eu me coloquei à disposição, eu vou fazer o que puder por ele. Ele é meu amigo, é meu colega de ministério e acima de tudo é meu irmão. Assim como é meu irmão também, assim como você realmente tem um carinho grande pelos pastores da região e também pelo seu pastor, e também por aqueles que pregam a palavra de Deus em qualquer canto desse Brasil e desse Rio Grande do Sul. Então eu queria pedir para a igreja, além de orar, além de você cair em oração, pedir oração, para que Deus mova a mão do Conselho Estadual, mão do Conselho Nacional, também nós podemos dar nossa parcela de contribuição. Eu quero levantar aqui, irmãos, um clamor em oração, mas também quero pedir para os irmãos, aqueles que puderem ajudar financeiramente o pastor Augusto nessa hora que está acontecendo, essa calamidade da igreja dele, eu quero que você não traga uma oferta e largue na nossa sala. Mas se você conhece ele e queira entregar pessoalmente uma ajuda, você faça isso. Mas se você não conhece, se assim, pastor Cedemir, entrega para o pastor Augusto no meu nome, eu tenho certeza, irmão, que Deus vai te ajudar muito. Porque quando a gente socorre uma pessoa, que é um servo de Deus, a Bíblia diz algo muito bonito: se puder um copo de água para quem se intitula profeta, tu não vai ter jogo da conta. Imagina você dar R$10, R$5, R$200, seja lá quanto for. Imagina você ser solidário a ele chegar com uma oferta e dizer: pastor Augusto, isso aqui é para você, para o sacerdote, para que ele e a família dele mantenham-se vivendo como eles vivem pelo Evangelho, em nome de Jesus. Amém? É este o meu apelo para a nossa igreja aqui, para os nossos amigos. Eu tenho um apelo no Facebook, usando o meu próprio nome. Eu tenho mais de 1000 amigos no Facebook. Se eles me atenderem, alguém querer ajudar, eu tenho certeza que o pastor Augusto não vai passar por essa cidade, em nome de Jesus. Amém? Eu estou fazendo esse apelo em nome do Senhor. Mas tem uma bênção agora que eu quero contar para você. A nossa cruzada, irmãos, de união da igreja. A região 904, comandada pelo pastor Luiz Antônio Benítez, ele quer unir a região. E para unir a região, irmãos, ele lançou uma campanha no mês de janeiro, que começou dia 7 e vai até dia 30 de janeiro. Um culto todos os dias vai ser realizado em uma das igrejas da região. A primeira a ser realizada foi exatamente na igreja do pastor Augusto, lá no bairro União. Depois a pastora Lídia, depois o pastor do Bom Sucesso, e segunda-feira agora é aqui na Vista Alegre, aonde o pastor Augusto pastoreava antigamente, ele era pastor ali. Então, nós estamos participando. Vocês não vão ver o pastor Cedemir na semana aqui, mas nenhum pastor está na semana na sua igreja.
porque nós estamos todos os dias fazendo um culto em alguma igreja para ser abençoado e unida à região 904 de Cachoeira. Então eu quero dizer para você, irmão, que nós estaremos esse mês inteirinho. O pastor pediu para nem, pastor Benítez, nosso superintendente, pediu para nem o pastor tirar férias no mês de janeiro. Se quiserem tirar férias, no fevereiro para lá, mas mês de janeiro ele não permitiu que ninguém saísse para que todos participassem. Então nós estamos participando firme nesta campanha, e para nós, irmãos, aqui na nossa igreja, preste bem atenção, na Morada do Vale 1 vai ser realizado o culto de união no dia 28 às 8 horas da noite aqui, e vai ser uma quarta-feira, e eu quero todo o povo, irmãos, de domingo neste culto. Você me diz, pastor, eu não consigo nem porque eu trabalho. Eu sei que você trabalha, eu sei que o irmão Marcelo, que tem uma das agendas mais lotadas que nós conhecemos aqui, ele vai cancelar, né, todos os trabalhos dele e sua esposa, para o conjunto estar completo aqui, em nome de Jesus. O Alex também entra na agenda do irmão Marcelo, vai ser cancelado para ele estar aqui, porque o pastor Benítez quer que o conjunto da igreja participe da reunião, e também os nossos membros estejam na igreja, para todos serem abençoados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? E outra coisa, irmão, nós, o pastor Sedeni, estava pregando no dia 28, eu fiquei pertinho, dia 27 aqui na nossa igreja, e dia 28 nós estaremos pregando lá, não, melhor, dia 28 é na nossa igreja, mas dia 27 nós estaremos, é a nossa vez de fazer a pregação lá no bairro Dona Neira, lá perto da cadeira, lá na parada 101. Nós vamos todos os pastores para lá, e lá quem vai pregar é o pastor Severino, que você já conhece. Então nós vamos fazer esta unidade da região em todas as igrejas, e todas as igrejas o pastor Benítez está presente e vai estar presente em todas as reuniões da unidade da região, em nome de Jesus. Então você pode se preparar, que dia 28 é o nosso culto. Aí nós não vamos fazer o culto de quinta-feira, nós vamos fazer quarta-noite, e quinta-feira nós damos forte para você, em nome de Jesus. Amém? Se é que para Deus se dá forma, não se dá para Deus, não. Se dá forma da igreja, mas não se dá para Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, dia 27, eu estarei pregando lá, quero as orações de vocês, e dia 28, o nosso culto aqui, em nome de Jesus, com 19 pastores. E cada igreja apresenta uma comida, né? Tem sido carreteiro em todas as igrejas. Eu queria ver se estava lotado, né? Eu queria ver se eu contratava para a igreja alguma cozinheira, né, que fizesse uma galinha de arroz. Vai comer o arroz, beleza? Aí pelo menos é para os pastores, né? Mas claro, mas são os 19 pastores que jantam conosco, né? E a esposa vindo junto, aumenta um pouquinho. Nós calculamos, pelas igrejas que estão acontecendo esse evento, nós estamos calculando a base de 20, 21 pessoas, contando todos os pastores e algumas esposas que acompanham, né? E outras não acompanham. Então, é para mais ou menos umas 21 ou 22 pessoas que nós temos que fazer, então, um arroz com galinha, para diferenciar, né? Porque a gente vai comendo nas igrejas, vai ver como nessa, naquela, ficou mais ou menos, naquela. Não, Jesus, não tem crítica nenhuma, é um carreteiro ou uma galinha com arroz com bastante salada. Eu falei que fazer um estrogonofe com arroz branco, a pastora disse: não, isso é muito trabalho. O estrogonofe, eu gosto muito de estrogonofe, né? Com a carne bem cozidinha. Se o estrogonofe fica com a carne mal cozida, não dá para comer. Aí mastiga e não consegue. Vai fazer uma
Louvado seja Deus. Amado, terça-feira o nosso culto tem sido uma vez. Gente, eu agora estou arranjando o meio de estar também presente no culto de terça-feira, né? Porque tem sido uma vez, tem dado mais gente no culto de terça-feira do que no culto de quinta-feira. Por quê? Porque a igreja pegou uma vontade de buscar Jesus, uma vontade de buscar santificação, uma vontade de buscar mais unção para a sua vida. E o culto de terça-feira é um culto de buscar unção, é um culto de orar, de fazer com que o Espírito Santo de Deus se manifeste no nosso meio muito maior do que nos outros cultos em nome de Jesus. Então, terça-feira tem sido um culto espetacular e eu convido você. Quinta-feira, nosso culto normal às 20 horas e também uma reunião do diaconato que vai acontecer no dia 17, no sábado, às 18 horas. 18 horas, 6 horas e 9? 5 horas. Às 7 horas, então às 17, sábado, às 17, botar 18 aqui, né? Então é 17 horas, uma reunião do diaconato aqui na igreja, em nome de Jesus, amém? Então o diaconato está todo convidado. Amados, nós lançamos domingo passado, não sei se foi outro, a semente da primeira oferta do ano. Irmãos, eu acredito muito nesta oferta. Tem pastor que lança um envelope para dar a oferta natalina. Não faço isso. Eu não gosto nem de comemorar Natal e dirá oferta natalina. Não. Eu gosto de plantar a primeira semente do ano. Esta é bíblica ou não? Existe alguma referência bíblica para você dar uma oferta natalina? Eu não achei. Se eu achar, eu vou fazer. Eu compro a Bíblia Sagrada. Agora existe versículo bíblico que diz que é para você semear uma boa terra e trazer uma boa até a casa do tesouro. Amém? Entregar na mão do sacerdote. Isso está na Bíblia. Então, se você acredita na primeira semente e não pegou este envelope, irmão, isto é a semente que você vai plantar para colher o ano todo. Então não precisa você. Olha, tem gente que planta uma semente com a figura da tartaruga. Qual é a nota que tem a figura da tartaruga? Você não lembra? A figura da tartaruga está no R$2. Quem planta a semente da tartaruga chega no final do ano caminhando tão devagar que não vai chegar nada. Mas tem outras figuras. A do leopardo está em que nota? E que nota tem? A de 50? Você conhece? E a de 100? Qual é a figura? Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você acredita na primeira semente e não pegou esse envelope? Você levante a mão bem alto, eu vou pedir para uma diaconisa entregar rapidamente para você o envelope da primeira semente que você vai trazer aqui para a igreja em nome de Jesus. Já pessoas pegaram esse envelope, né? Mas tem outros irmãos que não pegaram ali. Levante a mão aí, a irmã vai entregar para você e você vai trazer durante o mês de janeiro. Pastor, mas não vou conseguir trazer em janeiro. Traga em fevereiro. Mas esta é a primeira semente que você vai plantar no ano em nome de Jesus. Amém? Isso vai valer, com certeza, para o ano. Fique em pé. Pega agora a sua oferta, seu dízimo na sua mão. Vamos consagrar esta oferta e esse dízimo que você trouxe para a casa do Pai. Você trouxe com amor, você trouxe com carinho. Isto é sério. A oferta e o dízimo é algo muito sério, irmãos. É algo que pode te colocar num patamar muito mais alto na palavra de Deus e com certeza diante do Senhor. Pega a tua oferta, meu Deus, Pai, em nome de Jesus.
Eu te agradeço, Amado, que tem contribuído, Senhor, com a sua oferta, com o seu dízimo. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta mão que vai contribuir e vai trazer, Senhor, aquilo que eles separaram, meu Pai, para a tua obra. Consagra em nome de Jesus. E nós te pedimos a bênção da prosperidade, a promessa da prosperidade que está na tua palavra sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus Cristo. Porque Ele tem promessa para você. Amém? Eu quero que você abra em Salmo 91. Salmo 91. Um salmo conhecido até dos que não são crentes. Esse salmo é muito conhecido. Amém? Estão procurando, já acharam, encontraram. Amém? Se você encontrou, diga comigo assim: as promessas do Senhor. Não, está muito fraco. Está muito fraco. As promessas do Senhor são para mim. Amém? É para você as promessas do Senhor? Amém. Então diga de novo: as promessas do Senhor são para mim. E são grandes. Amém. No versículo 13 diz assim: olha bem, pisarás sobre o leão e a cobra, calçará os teus pés ao filho do leão e o dragão. Amém? Mas vamos voltar para trás um pouquinho para você entender melhor. Diz assim, olha bem, versículo 7. Volte para trás, 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Veja bem, porco, somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, aqueles que não creem nele. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ao Altíssimo fizeste habitação tua, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos te recomendará para te guardar todos os teus caminhos. Eles te tomarão nas suas mãos, para que o teu pé não tropece na pedra. Amém? Talvez você não entendeu como eu li e como eu pulei, mas diga: Senhor, faça eu entender a tua palavra, usando o teu servo.
Amém? Pode sentar em nome de Jesus. As promessas de Deus não é para toda a população que habita na face da terra. As promessas de Deus não é para todos que dizem que querem elas. As promessas de Deus não são repartidas partes iguais para quem é ímpio e para os que creem. As promessas de Deus não são repartidas para aqueles que somente esperam e para aqueles que buscam. As promessas de Deus não são repartidas somente para os que dizem que creem e para os que não creem. As promessas de Deus têm princípios para que elas caiam sobre a nossa vida. Amém? Primeiro lugar, Deus te chama. Amém? Ele diz no versículo bíblico, eu vou citar vários: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Amém? Eu estava cansado, oprimido, precisando, fui até o Senhor. Você chegou até o Senhor? Você está chegando até o Senhor? Você tem caminhado até o Senhor? Tem outro versículo da Bíblia que fala também: aqueles que me buscam encontram. Você tem buscado o Senhor? Você tem buscado Ele na madrugada? Você tem buscado Ele durante o dia? Você tem buscado Ele na igreja? Você tem sido assíduo para buscar o Senhor? Você tem demonstrado para o Senhor que você precisa das promessas dele? Amém? Tem outro versículo que diz: aquele que permanecer até o fim será As promessas de Deus não é só buscar. As promessas de Deus não é só chegar. Mas as promessas de Deus é para quem crê. Amém? São princípios que Deus criou, irmãos, para mim e para você, sendo as pessoas diferenciadas na terra. Nós não somos pessoas comuns. A Bíblia fala que nós não somos comuns. Tem pessoas que nos chamam de loucos porque nós não somos comuns. Tem pessoas que nos chamam de fanáticos porque nós não somos comuns. Tem pessoas que nos chamam de muitas coisas porque nós não somos deste mundo. Ah, mas nós somos fantásticos? Não. A Bíblia diz que quem morre para esse mundo nasce para Deus. E Deus não é deste mundo. O Deus deste mundo se chama Satanás. E o mundo já foi. Então você não é desse mundo. Você, quando morre para esse mundo, você nasce para o mundo espiritual. E esse mundo espiritual começa a ação de Deus. E quando começa a ação de Deus, começa a ação das promessas da nossa vida. Deus te prometeu, Ele vai cumprir com você. Deus promete a mim e Ele vai cumprir. Tem muitas pessoas, seres humanos, que me prometeram e não cumpriram. Mas Deus prometeu e cumpriu. Por quê? Porque as promessas do Senhor não passam. As promessas do Senhor não deixam de acontecer. As promessas do Senhor vêm sobre a vida daqueles que fazem a vontade de Deus acontecer. Amém? Eu estou fazendo a vontade de Deus acontecer. As promessas do Senhor então são para mim. Você está fazendo a vontade de Deus acontecer? As promessas de Deus é para você. Diga que a promessa de Deus é para mim. Pode colocar na cabeça assim. As promessas de Deus. E o que Ele promete? Ele promete, irmãos, que nós vamos enfrentar qualquer tipo de situação. Ele promete que nós podemos passar por cima de qualquer barreira. Ele promete que nós podemos
Ele promete que nós podemos passar por qualquer tempestade nessa terra. As promessas do Senhor é para nós. Quando Ele diz: vocês vão pisar na cabeça de serpente, você imagina uma cobra bem venenosa. Tem uma cobra que morde a pessoa e a pessoa não dura mais que 20 minutos. Me falaram que tem uma muito peçonhenta, que é aquela que pica e sai de perto com a presa não cair em cima dela, que é muito rápido. Mas existiu alguém que foi picado por uma cobra. Eu vi esse testemunho há pouco tempo. Um jovem foi picado por uma cobra, dessas que levam 20 minutos para matar. Depois de 20 minutos, nada precisa ser feito, nem deve ser feito, não adianta ser feito, porque 20 minutos morre. E esse jovem foi picado e ligaram para o socorro, e o socorro disse quantos minutos faz que ele foi picado. E eles disseram: faz 3 minutos. O socorro disse: então nós temos 17 minutos para chegar ali. E eles conseguiram chegar com 19 minutos, faltando 1 minuto somente. Eles fizeram a injeção e salvaram a vida deste moço. O que a gente pode aprender com isso? Que nem que seja no último minuto, o Senhor vai chegar com socorro para você. Pode aplaudir o Senhor. Quando Deus tem a promessa para mim, eu posso confiar naquilo que Ele me prometeu. E se Ele tem o socorro para mim, pode estar passando os minutos e pode estar chegando o meu final. Mas se eu tenho Ele junto de mim, eu sei que nem seja nos últimos segundos, Ele estenderá a mão e vai me levantar em nome de Jesus. Esse Deus é tão poderoso, irmão. Ele é tão maravilhoso, que Ele te trouxe nesse lugar para dizer que as promessas dele é para você. Não interessa o que você tem passado, não interessa o que está por vir na tua vida, não interessa o que vai acontecer. Se você permanecer na fé, o Senhor Jesus Cristo estará com os anjos, enviando os anjos para te abençoar. E diz o quê? Que os anjos te pegarão sobre suas mãos. O que diz aqui mesmo? Porque aos seus anjos te recomendará para te guardar em todos os teus caminhos, isto é, onde você estiver, eles te tomarão nas suas mãos, para que o teu pé não tropece na pedra. Esta promessa é cativa. Dos anjos te segurar é para você. Dos anjos te socorrer, isso é para ti. Não temas, crê somente nesta palavra. Não interessa quantas as circunstâncias, não interessa a barreira, não interessa o gigante que você vai enfrentar, não interessa nada. Se você tem as promessas do Senhor, você vai pisar na cabeça da serpente e vai lutar e vencer qualquer tipo de dragão que aparecer. Gigantes cairão por terra se você levantar a sua mão. Davi levantou a sua mão com a sua funda. Davi levantou a sua mão e o gigante riu dele. O gigante deu gargalhada. E quando ele soltou aquela pedra, eu tenho certeza que um anjo dirigiu a pedra e acertou a testa